gente já tem o sujeito e já tem o objeto. Só que essa frase é o que efetivamente nós estamos analisando, ela está pronta. Mas, do ponto de vista das potencialidades da língua morfológica, que são esse campo aqui que eu estou mostrando com o mouse, em vez de falar minha, eu poderia ter falado sua. Em vez de falar família, eu poderia ter falado sua esposa. Em vez de falar montou, eu poderia ter escolhido o verbo arrumar. Em vez de falar a árvore de Natal, eu poderia ter escolhido a árvore natalina. Ou eu poderia ter escolhido nossos em vez de minha. Em vez de família, eu poderia ter escolhido filhos. Em vez de montou, eu poderia ter escolhido montaram. Em vez da árvore de Natal, eu poderia ter escolhido os enfeites de Natal. Esse poderia, todas essas possibilidades que, olha, não subiram para a frase, porque o que subiu para a frase está em cima dessa linha. O que poderia ter subido é do campo da morfologia, porque eu vou comparar tudo isso para analisar lá. Então a árvore ela tem que ser literalmente reta, ela tem que ser uma árvore que vai de baixo para de cima para baixo mesmo. Mas a sintaxe não. Por quê? A sintaxe eu vou pegar efetivamente o que está aqui. Eu não vou pegar o que poderia ser, eu vou pegar o que está pronto. Então, do que está pronto, eu vou decompor. Eu vou pegar o verbo, que é o mais importante, e aí eu vou decompor o sujeito e depois eu decomponho o objeto. Para comparar e ficar um pouco mais claro, se a gente pega, o que a gente está fazendo é analisando coisas que estão colocadas juntos. Então, para fazer uma metáfora, se vocês pegassem essa bolinha aqui, essa bolinha era muito famosa na minha época, da minha infância. Sim, eu sou velho. A gente tem aqui partes para montar uma bola, tá? A bola pronta, se a gente pensar numa palavra, na constituição interna dela, de raiz vogal temática, numa palavra nome, né? Porque eu não passei a fórmula de verbos para vocês. Raiz vogal temática, desinência de gênero, desinência de número. O que a gente vai ter é pegar essa bolinha pronta e decompor as partezinhas. Na frase, a gente vai fazer a mesma coisa, mas no campo da morfologia, o que a gente vai se perguntar é onde eu poderia colocar cada peça? Poderia. Como a raiz poderia se desenvolver? Quais os lados possíveis? Quais os gêneros possíveis? Existe o feminino dessa palavra? Ela poderia ser feminina? Ah, ela poderia, mas não é, então eu ponho um zero. Ah, não, ela está no plural, poderia estar no singular, mas está no plural. E como eu sei que está no plural? Porque eu tenho um S. Então o ramo cresceu para o outro lado. Tá bom? Quais seriam as possibilidades? Possibilidade é morfologia. O que efetivamente aconteceu é sintaxe. E por que a árvore sintática é de cabeça para baixo? Eu começo a analisar da raiz e não das pontas. Porque eu preciso saber na sintaxe as questões de dependência. O que é dependente do quê? E aí eu vou ter que analisar o que já está pronto. Eu não vou ter que analisar o que poderia ser, o que está dentro da sementinha. Eu vou analisar a árvore já pronta, já adulta. Então, qual ramo da árvore está dependendo do outro? Dependendo significa dependurado. Então, eu vou olhar para a árvore como ela literalmente é, assim. E vou falar, olha, esse ramo está dependurado nesse. Então, esse aqui está ordenado acima. Esse é subordinado a esse. Eu vou começar pela estrelinha. Então, a raiz é de ponta cabeça. O verbo, ele vai puxar um sujeito para cá e ele vai puxar um objeto para cá. Se ele não for transitivo, isso aqui fica vazio. Mas mesmo assim, eu vou ter um sujeito puxado para cá. E quem puxa isso é um verbo. Eu estou analisando o que já está aqui. Eu estou analisando que ramo é dependente de que ramo. Eu não estou analisando o que poderia ser. Eu estou analisando o que efetivamente é essa árvore aqui, se a gente pensar na árvore de Natal. Tudo bem? É diferente da morfologia, porque o que eu vou fazer na morfologia, eu vou pegar o caminho de origem. Eu pego a sementinha, que são todas as potencialidades que ela poderia se tornar, são as informações genéticas que transformam numa árvore, e aí, essa informação genética de raiz, por exemplo, garoto. Qual a informação genética de garoto? Garote. Esse garote, junto com essa terrinha aqui, a vogal temática, o, forma garotô. Se não subir mais nada para cá, eu tenho o masculino singular. Se esse ramo for para cá e eu juntar com um a vogal temática cai. E aí eu tenho um garota, eu tenho feminino singular. Se além desse feminino singular eu crescer um tronco para cá, que é juntando com S, eu tenho garotas.
e aí eu tenho feminino plural. Mas tudo isso são potencialidades, são possibilidades que essa árvore, a partir das raízes que ela cria, que no caso seria, por exemplo, de garoto, seria garote, a partir dessa raiz eu posso ter ou garoto, se eu não tiver, se eu só parar na vogal temática, se eu não tiver desinência de gênero, e não tiver tronco crescendo para cá, eu posso ir garoto se eu tiver um tronco crescendo para cá, aí dá o plural. Eu posso ter garota se eu juntar essa vogal temática com uma desinência e vir para cá, onde está indo o mouse. E eu posso ter garotas se além desse tronco eu vim para cima com esse tronco garota mais S garotas. Agora na sintaxe, o que a gente faz pensando nessa mesma frase, minha família montou a árvore de Natal. Esse root aqui, raiz, eu vou pensar da raiz na árvore de cabeça para baixo, tá? Porque eu já tenho ela montada. Eu já tenho a frase aqui. Eu não vou pensar no que eu poderia ter dito, eu vou pensar no que eu disse. Eu disse essa frase. O que é mais importante nessa frase? Numa oração que tem verbo, é o verbo. Então o verbo vai se ligar diretamente à raiz, porque é ele que vai puxar todo o resto. É o verbo que pede tanto o sujeito quanto o predicado, quanto o objeto, tá bom? Então tá, num caso como montar, o verbo montar ele pede alguém que monte alguma coisa, na questão semântica. Então, minha família, vamos desmembrar isso aqui. Nada mais do que a gente está fazendo é de um desmembramento. Em minha família, que é o sujeito, que é aquilo com o qual o verbo concorda. O que é mais importante do ponto de vista da árvore. O que é mais importante fica em cima. O que é menos importante está embaixo. Família existe sozinho. Eu posso apontar uma família no mundo. Agora, esse pronome possessivo minha não faz sentido sozinho. Eu preciso de alguma coisa que seja minha para que ele faça sentido. Por isso, ele está num ramo para baixo. Família está no ramo de cima. E minha aparece dependente de família, ou seja, subordinado. Subordenado, ordenado abaixo. Daí, aquela nomenclatura, quando a gente estiver falando de orações, oração subordinada. E tudo isso aqui é o sujeito. O que eu fiz foi decompor esse sujeito aqui. Vamos decompor o objeto direto agora. Por que é objeto direto? Porque, vejam, o verbo ele se liga diretamente ao objeto dele, ao objetivo, ao que ele transita para ser complementado. Não tem nenhuma preposição aqui. Em a árvore de Natal, o que é mais importante, o núcleo, é a árvore. Por quê? É o que existe sozinho. Não existe um A no mundo. Eu não posso apontar um A no mundo. E esse A, na verdade, só está girando ao redor de árvore, como um atributo. Por isso que ele fica atribuído abaixo, no ramo de baixo da árvore. E de Natal, isso aqui a gente vai ver mais para frente, que aqui eu tenho adjunto adnominal. Isso aqui pode ser considerado como um complemento, na minha opinião. Mas de qualquer forma, eu tenho a preposição ligando duas palavras, que é isso que uma preposição faz. Bom, eu espero que tenham ficado claras quais são as diferenças entre morfologia e sintaxe, que em ambos os casos, o que nós estamos fazendo é decompor coisas que já estão prontas, mas quando a gente pensa na formação interna de uma palavra, o que a gente faz é pegar a semente, as potencialidades de sentido, a partir dessa fórmula aqui. A gente parte dessa fórmula, raiz mais vogal temática, desinência de gênero, desinência de número, isso para nomes temáticos, tá? Verbo tem uma outra fórmula. A gente parte dessa fórmula, porque essas são todas as potencialidades que nomes temáticos têm. E aí eu vou encaixar cada parte em cada coisa. O que repetir é a raiz, a vogal temática é o que cai se eu juntar com uma desinência de gênero, que no caso, a desinência de gênero é o que marca o feminino, que é o A, e a desinência de número é o que marca o plural, no nosso caso é o S. Ou um zero no masculino e um zero no singular. Por quê? Porque eu sei que uma coisa é masculina porque ela não tem o A do feminino. E eu sei que alguma coisa está no singular porque ela não tem o S do plural no português. Ou seja, a nossa língua, morfologicamente, ela não é machista. Isso dá para uma longa discussão que entra pragmática. Eu entendo questões pragmáticas de uso de, teoricamente, linguagem neutra, mas existem muitas coisas sociais também envolvidas, como, por exemplo, o fato de que, infelizmente, feliz ou infelizmente, língua é uma coisa social. E o social, ele é preconceituoso. Então, antes da gente começar a pensar em questões de linguagem neutra, a gente precisa começar a pensar em
divulgar a diversidade de gênero, para que isso seja normalizado na nossa sociedade que infelizmente é preconceituosa. A partir do momento que isso é normalizado e que a sociedade muda, a língua também muda. Mas se nós começarmos a pensar uma coisa e imputar para a língua erroneamente, porque é um erro morfologicamente falar que o português é machista, não é. Morfologicamente, os nomes que têm desinência de feminino, eles partem do feminino plural na constituição interna. A gente analisa a partir do feminino plural, a gente não analisa a partir do masculino. Então não é machista. E além disso, existem, primeiro, palavras que não têm, que não têm sexo, tá? A relação entre gênero e sexo no português não existe. Não existe diretamente. Para a maioria dos substantivos, 95%, pensem: copo, mesa, colher, estojo, pelúcia, régua, são questões e objetos que não têm um sexo biológico. Então, sexo biológico não tem a ver com gênero gramatical no português. Enfim, de qualquer modo, eu espero que tanto a constituição interna de nomes temáticos, quanto a análise em árvore que eu faço de qualquer oração que nós estamos fazendo, e em árvore, por isso que eu usei as duas árvores aqui, tenha ficado clara. A morfologia, a forma interna de uma palavra, eu analiso a partir do que ela poderia ser, das raízes que ela finca de baixo para cima. A sintaxe, o que eu vou analisar, é de cima para baixo, sendo esse cima a raiz, que é o verbo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão.